Fatores dos orixás da fé. Hoje o tema do vídeo vai ser esse aqui. Eu preciso falar um pouquinho perto do microfone porque eu acho que senão vocês não conseguem ouvir direito. Vocês estão percebendo aí que o cenário mudou, né? Mudaram algumas coisas. Tem um microfone aqui, eu tentei adaptar, trazer coisas novas para deixar o vídeo melhor, uma forma mais entendível para vocês, né? Para todos nós, na verdade. Porque assim, eu sempre queria passar desenho, sempre queria espelhar a imagem e não conseguia. Mas agora eu fui atrás de um aplicativo, comecei a estudar um pouquinho sobre ele, que eu consigo fazer isso, consigo compartilhar a tela. E aí eu tive que ir atrás de uma câmera, que na verdade eu adaptei do meu celular. Não sei nem se vai dar muito certo isso, mas parece que tá dando. E esse microfone aqui, e também, enfim, é tudo meio simples, mas tá ótimo, perfeito pra gente começar. E por que, né, que eu fiz essa gambiarra toda e essa mudança? Porque agora, gente, eu consigo fazer isso, ó. Olha que legal, agora eu consigo compartilhar a tela para vocês, consigo mostrar de forma mais didática o que a gente vai ver, o que a gente vai estudar. Essa aqui é a ideia, esse que foi o principal motivo que levou a fazer essas mudanças aqui. E aí a gente consegue conversar de forma mais direta mesmo, né? Às vezes ficava muito abstrato, eu só lia aqui, só falava no vídeo e aí não conseguia mostrar nada. Eu fiz até um desenho, né, naquele quadro branco em um vídeo lá atrás. Só que aí isso aqui faltava, isso aqui era o que eu gosto, cara. Tem que ser visual, as coisas têm que ser claras pra gente poder entender certinho. Inclusive, eu peço desculpas se não estiver dando para ver muito bem, se o áudio não estiver muito bom, porque é a primeira vez, então a gente vai se adaptando ainda conforme for acontecendo. Mas eu dei uma testada aqui antes e eu vi que estava bom. Então espero que esteja bom aí para vocês. Qual que é a ideia então, gente? Hoje a gente vai falar sobre os fatores dos orixás, principalmente da linha da fé. Para que isso aconteça, eu estou usando aqui como referência, deixa eu só mudar aqui de novo, esse livro aqui, ó. Orixás Ancestrais do Rubens Saraceni. É esse livro aqui que eu estou utilizando como base, que ele vem ensinar pra gente essas questões dos, principalmente, né, o que são os orixás, o que são os orixás ancestrais, como que isso está relacionado nas 7 linhas da Umbanda e quais são os fatores dos orixás. Essa é a ideia que a gente vai trabalhar hoje. Já adianto desde já que eu sei que tem gente que não gosta do Rubens, tem gente que fala que ele inventa muita coisa e que não é assim que funciona, mas esse livro eu acho ele muito bom, traz muitos conhecimentos que me ajudaram e me ajudam na Umbanda, no desenvolvimento mediúnico, enfim, na lida ali diária. Caso você goste, seja útil para você, bom, seja mais um. Caso não faça sentido, não tem problema também, cada um segue a linha aí que achar mais coerente. Eu sei também que já trouxe aqui alguns livros do Rubens, vou trazer de outros atores importantes da Umbanda, como por exemplo Mate Silva. Eu quero ir atrás de outros autores, de outras linhas, para poder ter uma visão mais abrangente da Umbanda mesmo, né, da espiritualidade, não ficar muito focado, muito centrado, como se fosse bitolado, né? Essa vai ser uma ideia. Então é isso, vamos lá. O que será então que são esses fatores? Primeiro de tudo, como eu comentei, eu estou tirando essa ideia aqui, ó, do livro do Rubens Saraceni, foi ele que trouxe isso. Olha que legal, agora eu consigo até desenhar, cara. Pra mim acabou. Que vai ser uma maravilha. Ah, eu não, olha aí, ó. Fazendo errado, eu não mudei a tela aqui, ó. Aí, ó. Agora sim, agora vocês estão vendo. Ainda bem que eu voltei para verificar. Então a gente vai partir da ideia aqui do livro que trouxe o Rubens Saraceni, né? Foi ele que trouxe essa ideia, não que foi ele que foi o primeiro, né, o mais importante, mas esse livro é dele, traz esses conhecimentos que ele sintetizou a partir ali da influência do pai Benedito de Aruanda. Então é o que a gente vai verificar aqui. O que ele veio falar pra gente? Que os orixás, eles têm certos fatores. E o que são isso? Os fatores, eles vão representar isso aqui, ó. Eles serão verbos, ações que vão representar as funções dos orixás. É pra gente entender de forma mínima, de forma básica, como que o orixá atua na nossa vida, como que ele, enfim, qual que é uma partezinha mínima da função dele. Por quê? Porque os sagrados orixás, eles têm infinitas funções. A gente não tem como saber de tudo aqui desse lado. Mas a gente sabendo um pouquinho já ajuda na hora de, enfim, você aprender sobre a Umbanda, você estudar sobre a Umbanda e você viver a Umbanda. Vamos supor que você vai pegar uma vela branca lá para Oxalá. Você vai acender com toda a sua fé, vai pedir, vai agradecer ao nosso Divino Pai Oxalá. Isso é muito importante, é o que mais conta a fé. Só que muitas pessoas não sabem direito como que o nosso Pai Oxalá vai atuar na vida delas. Vai fazer aquele pedido e acabou. A ideia de estudar aqui esses fatores dos orixás é porque você começa a sair um pouco da inconsciência e já começa a partir mais para a consciência. E isso é evolução, né, gente? Quando você está cada vez mais consciente em um processo. Então a ideia é que acende uma vela branca para Oxalá
entender minimamente como que ele vai atuar na nossa vida. Isso que vai representar os fatores. Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais claro? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, nosso divino pai Oxóssi, orixá do conhecimento, da linha do conhecimento, né? Qual que é um fator principal de Oxóssi? É o fator expansor. Ele expande as coisas na vida das pessoas. É por isso que, é por isso que esse orixá ele está associado a esses termos aqui, ó, principalmente. É o orixá que está associado com a prosperidade, porque se ele expande, se ele traz mais, ele vai estar relacionado com a fartura, com o dinheiro, com essa melhora econômica, porque ele traz novos horizontes, ele expande as coisas na vida das pessoas. Se você está procurando, querendo encontrar um novo emprego ou algo assim, você pode fazer uma oferenda para Oxóssi porque ele tem esse fator expansor que traz o crescimento. É isso que vai significar. Não só a coisa econômica, mas também é o orixá do conhecimento. Por quê? Porque ele expande o seu conhecimento, ele ajuda no seu crescimento intelectual. É por isso que é interessante estudar isso aqui, gente. Os fatores. Nossa, essa seta ficou feia. Calma, calma que eu vou apagar. Esquece. Sou muito bom com desenho. Ah, aqui, ó. Uma seta pronta aqui, ó. Mais fácil. É por isso que é importante estudar sobre os fatores, gente. Porque você vai começando a entender como os orixás vão atuando. Pois bem, espero que tenha ficado claro isso, porque vai ser a base para esse vídeo aqui. Por quê? Já gravei um vídeo falando que a Umbanda ela é organizada nisso aqui, ó. As 7 linhas da Umbanda. Esse aqui é um conhecimento fundamental que todo umbandista aí tem que saber, porque a Umbanda é organizada nessa hierarquia, nessa constituição, seja qual Umbanda ela for. Até a esotérica, até a Umbanda tradicional, Umbanda sagrada e aí vai indo. Não sei se todas vão ser assim, mas a maioria delas, pelo que eu tenho conhecimento, são. As 7 linhas da Umbanda eu já expliquei em outro vídeo, então não vou me focar muito aqui. Se você não sabe o que é isso, assiste outro vídeo, mas eu vou regravar ele, porque agora eu consigo desenhar, então fica mais fácil de explicar. Naquele outro eu fiz uma gambiarra lá com um quadro branco, tentei explicar e desenhar, mas não fica tão visível quanto isso aqui que nós temos agora, né, que é a tela espelhada. Então, nós temos aqui as 7 linhas, linha da fé, do amor, do conhecimento, da justiça divina, da lei maior, da evolução e da geração. Hoje a gente vai focar nessa primeira linha aqui, ó, que é a linha da fé. O intuito vai ser estudar um pouquinho sobre a linha da fé. Quais são os 2 orixás que compõem a linha da fé? Isso lembrando sempre, de acordo com o livro do Rubens Saraceni, de acordo com a Umbanda Sagrada, que é aquele era expoente principalmente, que ele falava de alguns orixás que em outras umbandas não tem. Cara, se no seu terreiro você não cultua isso, esses orixás não tem problema, não tem problema. Mas alguns orixás você vai reconhecer porque eles são comuns a todas ali. Por exemplo, o Oxalá aqui, ó. O Oxalá tá em todas as umbandas. Então, assim, a gente vai entender um pouquinho dele e também do outro orixá que ele falava. Caso você não concorde com isso, tudo bem, não tem problema. Vamos lá, então. Na linha da fé, então, nós temos 2 orixás pontificando ela. Lembra que esses 2 orixás estão aqui não para enfeite, tá, gente? Mas para poder ajudar a gente na nossa evolução, no nosso crescimento no sentido da fé. Essa era a ideia das 7 linhas da Umbanda. Então você vai ter aqui Oxalá. Vamos começar com ele? Vamos verificar quais os fatores ali de Oxalá. O fator principal, entender como que ele atua e depois a gente vai para nossa mãe Oiá. Oxalá, então, era o orixá masculino dessa linha. Né? Lembra que o estudo do Rubens ele dizia que cada linha você vai ter um orixá masculino e um orixá feminino. Então, Oxalá aqui no caso é o orixá masculino. Ele também é o orixá universal dessa linha. O que é isso? Para você entender isso, você vai ter que assistir o último vídeo que eu gravei, um dos últimos aí, que é sobre energia divina, universal e energia cósmica. Mas só dando uma reprise aqui, lembrem que a energia universal é aquela que vai trazer tranquilidade, que vai acalmar, que vai trazer o equilíbrio, que não vai ser aquela energia que vai trazer ação, mudança, não, vai ser o oposto, ela vai trazer paz, calma, ela é irradiada constantemente. O que isso significa então? Que o divino orixá, Oxalá, ele trabalha dessa forma, ele irradia a fé constantemente, de forma calma, de forma tranquila. Essa que é a ideia de falar isso, certo? Ele vai trazer a passividade, não a transformação. Essa é a ideia. Qual que é o fator principal do orixá Oxalá, então? Tem vários, gente. Eu coloquei aqui esse aqui, ó, o fator congregador, que é esse aqui, ó. Porque é um fator muito legal para a gente entender como é que ele atua, mas tem o fator magnetizador e tem outros aí. Mas eu coloquei esse para a gente começar com esse, só para a gente ir caminhando de forma leve aqui. O que significa a palavra congregar? O que é o verbo congregar? É unir, juntar.
as pessoas na maioria dos casos, né? Você vai ter, por exemplo, vamos supor que o nosso Divino Pai Oxalá vai congregar as pessoas em torno da fé, vai juntar elas em torno da fé. Aí você começa a juntar as coisas, fala, nossa, então é por isso que ele é o orixá da fé? É por isso, porque o Divino Pai Oxalá, um dos fatores principais dele é juntar as pessoas em torno da fé, principalmente. Quando você está congregando com seu irmão ali, vocês estão juntos em torno de uma mesma fé, de um mesmo objetivo. É por isso que ele tem esse fator muito forte atuante. E aí, quando você for acender uma vela, ou enfim, fazer um estudo sobre ele, você vai entender que esse fator congregador está associado às funções dele. Uma coisa muito legal que eu sempre falo que os orixás eles trabalham em todas as linhas, em todas as 7 linhas, não ficam restritos somente a linhas deles. Então esse fator aqui, congregador, ele pode servir para congregar na fé. Então você vai ter pessoas ali unidas em uma mesma religião, uma mesma crença. Então você vai ter esse fator ali, o divino orixá, oxalá lá em cima, irradiando essa energia para juntar as pessoas em torno de uma fé, em torno de uma crença. Isso é congregar as pessoas. Esse é um fator, uma forma que ele atua. Então vamos supor que você está precisando encontrar uma nova religião, você está querendo encontrar um novo caminho, você está querendo encontrar, enfim, algo nesse sentido, uma nova crença. Você pode assinar uma velhinha branca para Oxalá e pedir, meu pai, Oxalá que o senhor agradecer, né? Primeiro agradecer sempre, depois você vai pedindo. Por favor, que o senhor, com o vosso fator congregador, me ajude a encontrar pessoas na mesma crença, uma nova casa de umbanda para poder frequentar e ter a minha fé renovada, fortalecida, e você vai pedindo. Porque ele vai atuando dessa forma aqui. Esse é um fator principal que ele atua na vida das pessoas. Além disso, você pode ter o nosso Pai Oxalá atuando com esse fator aqui em outras linhas da Umbanda. Por exemplo, você vai poder ter esse fator congregador aqui, ó, na linha do amor. E aí como que isso vai acontecer? Ele pode aqui fortalecer amizades, relacionamentos, trazer a união para sua família. Lembra que a palavra congregar é juntar as pessoas, unir elas em torno de um objetivo, unir elas em torno da fé, trazer elas juntas. Então você pode estar relacionado com isso no amor também. Você pode pedir ali por novas amizades para juntar você com novas pessoas, ou aqui, ó, fortalecer a união na sua família. O nosso Pai Oxalá vai estar relacionado a isso. Vai ser um desdobramento do fator principal dele aí nas outras linhas. Pode parecer meio confuso, mas a gente vai estudando com calma isso aqui e a gente vai vendo que faz bastante sentido, que ele vai atuando em diversas linhas. Último exemplo aqui que coloquei, ó, congregar na linha da evolução. Então, nosso Pai também, Oxalá, ele pode atuar com esse fator aqui, congregador, na linha da evolução. E aí você pode ter você ali pedindo isso, sendo direcionado para juntar ali com outras pessoas que estão na busca ali do crescimento, na busca da evolução, de um mesmo sentido da vida. Essa que é a ideia. Quando você começa a reparar nisso, você vai ver, nossa, é por isso que então que o Divino Pai Oxalá está associado com a fé, porque ele faz as pessoas se juntarem em torno da fé, ou ele traz a união, traz a estabilidade. É por isso, a gente vai entendendo que os fatores dos orixás, eles estão associados principalmente ali com a capacidade de atuação deles, com algumas funçõezinhas, e aí vai indo. Às vezes parece muito técnico, gente, mas é o que eu falei. A gente vai saindo um pouco da inconsciência e vai passando para a consciência. Essa que é a ideia principal desse estudo aqui. Pois bem, continuando então, a gente vai ter agora, vamos ver o outro orixá aqui que compõe a linha da fé. Se a gente tinha ali o Oxalá como um orixá masculino, na Umbanda Sagrada, em alguns terreiros que cultuam dessa forma, você vai ter a orixá Oiá, tem gente que chama de Oiá Tempo ou Logunã, que vai ser a orixá feminina ali da linha da fé, vai fazer parzinho com o Oxalá. E aí eu expliquei isso naquele vídeo das 7 linhas da Umbanda de uma forma mais aprofundada, depois quem tiver dúvida assiste lá também. Ela vai ser a orixá feminina, como eu comentei, e ela vai ser principalmente aqui o orixá cósmico. Lembrem que a energia cósmica está associada com ação, transformação, renovação. Não vai ser a energia que vai trazer passividade, mas sim vai ser o orixá ativo ali, que vai atuar de forma mais intensa na vida das pessoas. Ela vai atuar ali só quando é necessário. Às vezes tem alguma coisa ali saindo do caminho, saindo do eixo na fé, nossa mãe Oiá vai lá para atuar nesse sentido. Atuar de qual forma? Qual que é o principal fator dela? Esse aqui, ó. Tem vários, né? Como eu comento, mas um dos principais é esse aqui, fator desmagnetizador. Você fala, meu Deus, o que é isso? Calma que é tranquilo, faz sentido, não é tão complicado assim. Quando a gente fala de magnetismo, que algo tem um magnetismo, é porque tem uma energia própria, né, gente? Ele tem uma energia que dá ali a forma para ele, que sustenta ele. Nossa mãe Oiá aqui, o principal fator dela vai fazer o oposto, vai desmagnetizar, ou seja, vai meio que retirar um pouco essa energia fundamental, dar uma apaziguada.
Porque às vezes a gente, quando a gente vai fazer alguma ação, vai seguir algum sentido da vida, a gente está um pouco viciado nisso, a gente acaba se excedendo. E aí vem nossa mãe olhar para poder dar uma desmagnetizada, dar uma acalmada, retirar um pouco dessa energia que está causando ali algum excesso, algum vício. Como assim? Vamos ver dois exemplos aqui bem tranquilos. Por exemplo, como a gente está falando do orixá da fé, nossa mãe Oiá, ela pode atuar com o seu fator na linha da fé, então ela pode desmagnetizar a fé. Como que isso acontece? Quando a pessoa está fanatizada, gente, você tem vícios religiosos. Vamos supor que você encontrou uma nova religião, ficou deslumbrado, nossa, era isso que eu queria, pedi para Oxalá encontrar uma nova religião e agora é isso, é isso, é isso. Só que a pessoa começa a sair um pouco do eixo, começa a perder um pouco ali o equilíbrio, começa a achar que é melhor que as outras, que a religião dela é melhor que as outras. Ela está viciada, ela está super magnetizada nesse sentido. E aí vem nossa mãe Oiá para poder atuar dessa forma com o seu fator desmagnetizador. Fala, filho, dá uma acalmada aí, que você está um pouquinho se excedendo um pouquinho. Então essa aqui vai ser a ideia, principal fator dessa nossa mãe aqui. E você pode pedir isso, claro, na velhinha que você acender ali para a mãe olhar. Fala, minha mãe, eu tô percebendo que eu tô muito excessivo aqui na minha fé, eu tô julgando meus irmãos e irmãs, eu tô achando que eu sou melhor que eles. É importante ter essa consciência às vezes, né? E aí você acende uma velhinha e pede ali para ela, dá uma acalmada, né? Desmagnetiza um pouco, para eu poder ali, enfim, seguir a minha vida tranquilo. E aí você vai começar entendendo, quando você estuda aqui Nossa Mãe Oiá, que ela esgota as coisas mesmo, principalmente no tempo, na ação do tempo. Com o tempo ela vai esgotando. É um orixá que está sempre associado ali com a linha dos boiadeiros, né? Que também tem essa função principal de recolher e de esgotar as coisas. E aí você vai ver, nossa, é por isso então que está associado? Perceba como você vai linkando as coisas, você vai compreendendo melhor. Essa que é a ideia principal de a gente entender e estudar aqui esses fatores dos orixás. Um outro exemplo também de Nossa Mãe Oiá é que ela pode atuar no sentido do amor também. Então você pode ter aqui, ó, ela desmagnetizando no sentido do amor. Por exemplo, quando você tem ali paixões compulsivas ou tá em algum desequilíbrio, tá com aquela energia ali super excessiva, tá desequilibrando, está afetando a vida de outras pessoas, está afetando a sua vida. Você pode pedir, minha mãe, olhar, por favor, me dá uma acalmada que eu não tô conseguindo pensar direito. Esgota um pouquinho no tempo aí. Os orixás, gente, lembra que eu sempre falo que eles são nossos pais e mães que estão aqui para ajudar a gente. Estão aqui não, né? Mas estão zelando por nós lá do alto para poder ajudar a gente, para poder ajudar a gente na caminhada, crescer nos sentidos da vida, nos 7 sentidos da vida. Então, esse estudo aqui dos fatores que o Ruben trouxe é bem legal porque ajuda a gente a entender minimamente como que isso acontece e vai ajudar você, quando você começar a entender e estudar isso aqui, nos seus pedidos, nos seus agradecimentos, nas suas orações, porque você vai começando a sair do processo novamente da inconsciência, do só fazer ali por fazer, e passar ali para a consciência, do saber minimamente o que está acontecendo, o que você está pedindo, o que você espera que aconteça. Claro que tem o fator merecimento, sempre, e não é porque a gente está saindo aqui da inconsciência para a consciência que você vai abdicar da sua fé, não é isso. A fé ela tem que continuar muito forte quando você vai acender uma velhinha. Mas você vai ter ali conhecimentos novos que você vai articular, que você vai pedir. Entendem? Por exemplo, agora que você for acender uma vela para Oxalá, você pode pedir união para sua família, você pode pedir fortalecimento religioso, que você possa congregar com outras pessoas, você sabe que o fator principal dele está associado a isso. Quando você for acender uma velinha para Oiá, você pode pedir por esse fator desmagnetizador. Se você achar que você está muito é, fanatizado ou viciado em algum sentido da vida, você pede para dar uma acalmada. Então você vai ajudando, você vai usando isso para melhorar a sua vida. Esse que é o principal objetivo aqui do estudo, né, do conhecimento. Aquela frase que eu sempre gosto, que eles falam que conhecimento é poder. Por que, que é verdade? Porque você vai deixando sua vida um pouco mais leve. Essa que é a ideia, a partir do estudo dos fatores dos orixás. Eu espero que tenha feito sentido. Foi a primeira vez que eu gravei dessa forma aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu esqueci que a minha câmera fica ali na... Enquanto eu estava mostrando aqui esse mapa mental que eu fiz, que a minha câmera fica atrapalhando algumas palavras. Eu espero que tenha saído claro esse vídeo, mas como eu disse, é a primeira vez que eu estou gravando assim, então é capaz que tenha alguns erros, realmente. Mas a gente vai ajustando, não é verdade? Caso vocês tenham interesse, esse estudo aqui dos orixás, como eu falei, é do Rubens Saraceni. Nesse livro aqui, ó, Orixás Ancestrais, mas tem outros também que você pode ir atrás para poder aprender. Caso faça sentido e te agregou na sua caminhada aí, muito bom, fico feliz com isso. Caso não faça sentido, se achar que não vale a pena, também não tem problema. E a gente vai seguindo, né, gente? Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam desse modo aqui, se facilitou o vídeo,
enfim, o entendimento, porque deu um trabalhinho, viu, montar isso aqui assim, preparar dessa forma, para que eu conseguisse espelhar a tela. Esse era o principal objetivo que eu queria, mostrar para vocês o que eu estava imaginando, o que eu estava vendo. Caso vocês queiram também, eu posso compartilhar esse mapa mental aqui, foi eu que fui montando ele. Achei bem legal essa forma de mostrar que fica visual, né? Eu gosto de mapa mental para poder estudar. E é isso, gente. Percebam que religião também tem estudo, né? Umbanda é coisa séria. Isso aqui que eu tentei trazer é para deixar um pouco mais sério, mas de forma leve também. A gente tem que ter principalmente a nossa fé, amor pela religião e conhecimento. Beleza? Agradeço a atenção de vocês aí. Espero que tenha gostado, espero que tenha ficado claro. E é isso. Valeu, gente.